O sentido urbano da vida botucatuense. José Pedretti Neto. O povo botucatuense possui o sentimento da claustrofobia. Quer viver ao ar livre, pelas ruas, pelos jardins e praças, em passeios que emprestam à fisionomia da cidade a característica sede e a de uma despreocupação contínua. Mesmo quando a inclemência do tempo se faz presente, com a aparição da chuva, o passeio é trocado pelo cinema. O vento não impede a circulação humana, nem o frio cortante cerceia esse hábito de deambular quase que a esmo. É uma expressão toda particular da cidade dos bons ares, essa de seus habitantes se tornarem fanáticos pelo passeio. As razões dessa atitude podem ser procuradas, cremos nós, em duas causas principais. O habitat que condiciona toda a ação de vida e dá um sentido geral às atividades humanas, e a convivência prolongada com elementos jovens, os estudantes que transformam as nossas ruas num alacre viveiro de inquietos pardais. A vida na serra ensina a história. Foi, a princípio, uma medida de defesa em vencer o meio ambiente. Sentindo-se desprotegidas, as pessoas abandonavam a planície e galgavam os píncaros onde era mais fácil enfrentar os elementos adversos. Assim sendo, a vida na serra cria uma atitude de independência e altivez. O indivíduo que domina a altitude tem, sobre o que vive nos planos, a largueza maior dos horizontes, uma visão de conjunto mais ampla. Por isso é que, habituado a descortinar panoramas e a sentir o bulice do movimento, o ente humano sente-se asfixiar-se fechado, permanentemente, entre as paredes de uma casa. O elemento jovem é irrequieto por natureza e a sua vivacidade, tão contagiante, se transmite aos elementos conservadores e mais idosos. Há uma transformação geral, que se traduz por novas formas de conduta e pela aquisição de novos hábitos. Observe-se Botucatu em diversas fases do dia e veremos pelas suas ruas e praças um contínuo e vivaz movimento de correntes humanas. Afora os que se utilizam da rua para um objetivo determinado, como a ida ao trabalho, outros, mesmo preocupados com as atividades de compras ou de visitas, emprestam à sua atividade um caráter de passeio. Então vemos a parada diante das vitrines, o comentário à beira das calçadas, a palestra à porta dos bares e cafés. O destino de Botucatu se traça nas ruas, porque existe na cidade aquilo que um escritor chamaria de espírito boulevardier. À noite, então, a aglomeração é maior. Antes e depois das sessões cinematográficas, não se dispensa o passeio pela rua a mando de Barros ou pelo bosque. Os elementos, socialmente modestos ou não, preferem, a maioria das vezes, a segunda sessão a fim de aproveitar o tempo em passeios pela rua. Nota-se que ao passeio se dá a preocupação de luxo. Botucatu, segundo o depoimento de pessoas residentes em cidades maiores, é uma das poucas cidades onde se veste com gosto e com arte. Isso tudo, como é natural, cria uma socialização mais profunda dos elementos, porque, como ensina a sociologia, todo contato humano é educativo. A atividade urbana contínua gera uma faculdade de agir com independência e de pensar com rapidez. Dizia-me, há pouco, o senhor Silvio Lázaro de Oliveira e Silva, que o ambiente social de Botucatu era sumamente democrático e absorvente. A sociabilidade é, a seu ver, tão manifesta e grande, que supera Piracicaba nesse terreno. Não é sem razão que se diz ser, Botucatu, uma cidade alegre. A alegria resulta, nesse item, menos das suas ruas claras e largas, do que da índole especial do seu povo. O passeio cria a convergência de elementos socialmente diversos e de bairros longínquos. Atentando-se para esse fator, ver-se-á que em Botucatu existe já o sentido da compreensão de cidade e já impera o problema da distância. A cidade é o trecho compreendido entre o bosque e a Praça Coronel Moura. Ir à cidade traduz-se por visitar aquele espaço onde se situam as grandes casas comerciais. Se a visita se faz para lá do bosque ou da Praça Céu. Moura disse, simplesmente, vou à Rua Amando ou vou à Avenida Floriano Peixoto. Instintivamente, diferenciou-se, assim, uma situação criada pelo próprio povo. Observe-se que contamos e veja-se a autenticidade do fato. Da cidade dirige-se, naturalmente, para a Vila dos Lavradores, para a Vila São Lúcio, para a Caixa d'Água, para o Bairro Alto, etc. E, desses bairros, vai-se à cidade, à Rua Amando, ao Bosque, etc. A esportividade do passeio produz as mentalidades coletivas superiores. E, além do mais, o botucatuense tem outra grande paixão, a paixão da árvore. Inflete, portanto,
sua vida, para uma contínua preocupação estética que o faz itinerante e observador. Acreditamos que o assunto ora ventilado comporta maiores comentários. Falo-emos com argumentos baseados no veredito da ciência. Como o tema é fascinante, aceitamos qualquer colaboração de nossos leitores nesse sentido. 21 de junho de 1947. Livro Crônica da Velha Cidade 01. Digitalizado por Nenê Bueno. Transformação em áudio, Manuel Martí. Publicado via internet Memórias Botucatu. Foto ilustrativa. Páginas 85-87.